Bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Glória ao seu nome. Que a paz de Deus, a paz do Senhor esteja no seu coração, no meu coração, no coração da igreja. Que a bênção de Deus está sobre nós. Amém? Eu sou o Martins, tá? Pastor Martins. E eu gostaria de trazer uma mensagem hoje, vinda da graça de Deus, do trono de Deus para a sua vida, para a sua família, para a nossa vida, né? Porque quando nós abrimos a espada, ela corta dos dois lados, tá? Então corta aqui também. E eu gostaria de estar orando pelo seu lar, nesse momento. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento especial, obrigado por essa responsabilidade. Eu agradeço ao Senhor, porque louvado seja o teu nome, porque a graça do Senhor está sobre esse lugar, Pai. Que a graça do Senhor alcance, que a tua graça alcance, Senhor, esse lar, alcance essa família, alcance, Senhor, esses corações, tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor, porque nós, ó Deus, te louvamos e te agradecemos, e te pedimos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante, vem transformando as nossas vidas, assim como a vida do teu servo, ó Deus, que nós vamos ler a mensagem agora, escreveu, ó Deus, que a vida dele foi transformada, que a nossa vida também seja transformada, que a vida, ó Deus, de quem esteja ouvindo essa mensagem seja transformada, assim como as nossas vidas estão sendo transformadas dia a dia. Tudo isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos Romanos 7. Porque a palavra de Deus diz lá no capítulo 7, versículo de número 15, a partir do versículo 15, essa mensagem abençoada. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Antes faço o que aborreço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, ou seja, minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que o mal está em mim quando quero fazer o bem. Porque segundo o homem interior, deleito-me na lei do meu Deus. Mas vejo outra lei em meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como eu mesmo entendimento sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje cantamos um cântico aqui que fala muito a respeito disso, né? E isso me inspirou a trazer uma mensagem inspirada nesse texto, para que nós pudéssemos estar louvando a Deus. Amém? Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida também, meu irmão, minha irmã. O tema desta mensagem é Jesus, a essência do amor puro que rompe a barreira entre a alma e o espírito. Amém? Jesus,
a essência do amor puro que rompe a barreira entre a alma e o espírito. Nós aqui, ocidentais, quando falamos de amor, a gente fala de amor de uma maneira muito genérica. O amor pelo qual nós nos referimos, ele não traz, assim, na sua essência, né, de verdade, aquilo que a ocasião quer dizer, né? É diferente do grego, por exemplo. Na mensagem grega nós temos ali 3 tipos de amor, né? Temos o amor ágape, temos o amor filial, temos o amor de eros, né? O amor de eros, de homem para mulher, casados. O amor filial, o amor de irmão, o amor de filho para pai, de pai para filho, de mãe para filho. E o amor ágape, que é o amor fraternal, né? O amor que verdadeiramente traz a essência de Deus, o amor que faz com que o nosso coração se despoje, o amor que faz com que você se compadeça por aquele que sofre. Esse amor é nutriente da presença de Deus em nossas vidas, é nutriente da presença de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós só podemos alcançar a dimensão desse amor a partir do instante em que o Espírito Santo habita em nós, porque ele não é um amor humano, ele é um amor sobre-humano, ele é um amor divino. E esse amor, houve uma tradução perfeita desse amor, foi quando Jesus, despojando-se de toda a sua glória, despojando-se de tudo que tinha, desceu e veio viver entre nós, esteve habitando entre nós. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Jesus, quando vai para o Pai, ele diz: eu vos deixarei o Consolador. Então a essência de todo o amor que existe na face da terra hoje é a presença do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer toda a transformação na vida. Então, se nós formos falar de Jesus, nós vamos estar falando de amor. Nós vamos estar falando da essência maior do amor. Nós vamos estar falando da essência do amor que transforma. Da essência do amor que traz no seu bojo aquela situação. Quem já sentiu esse amor, quem já sentiu essa graça de Deus, tem a sua vida transformada, tem a sua vida marcada. É como se nós estivéssemos passando por uma situação da nossa vida e de repente tudo mudasse. E no mudar da nossa vida, nesse instante a nossa vida, quando ela é mudada, quando ela é transformada, nós nos lembramos de quem foi que transformou a nossa vida. E esse amor perfeito que vem de Jesus, ele marca a nossa alma e marca o nosso coração de maneira tal que nos motiva a mudar de vida, a mudar de pensamento, a mudar de questão. Nós estamos diante também de um momento que a vida não está pronta. Jesus disse em Mateus 26, 41, que precisávamos orar para que fôssemos transformados em carne até que nos encontremos com Ele. Nós vivemos aqui na terra, nós estamos caminhando, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, mas a nossa vida está sendo transformada dia a dia. A palavra de Deus também diz, mesmo que caminhemos com Cristo, nossos passos podem servir de referência para os menos experientes. Mas ainda desta forma estamos sendo transformados dia a dia. Provérbios 4, 18 vai dizer que a vida do justo é como o romper da aurora. Ela vai se transformando dia a dia até se transformar em dia perfeito. Mas então, observe comigo a sabedoria do autor do texto em questão. Um dia termina. Então, enquanto temos fôlego de vida, a nossa vida morre no final do dia.
e ela renasce no dia seguinte. Se nós formos pegar o texto e verificar, nós vamos ver que a nossa vida está sendo transformada dia a dia. Então não adianta aqui, enquanto estivermos aqui nesse momento, nesse movimento, a nossa vida continuará sendo transformada. Nós podemos ser referência sim, porque no caminhar da vida, as nossas experiências, elas vão sendo motivo de crença das outras pessoas. E elas vão olhar para a nossa vida como referência. Mas nós também olhamos para os mais experientes como referência também. Mas não significa que a pessoa que é mais experiente, ela é melhor do que eu, ou melhor do que o pastor, ou melhor do que os irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Não. Significa que ela só tem um pouco mais de experiência, mas ainda assim no final do dia, enquanto tem fôlego de vida, ela morre. Porque a noite chega e a vida fica obscura, e no dia seguinte, novamente, ela renasce. E a vida do justo é como o romper da aurora, vai crescendo mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meu irmão, minha irmã. Se você está acompanhando, por isso não se desespere. Há sempre um morrer do dia e uma palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas vem pela manhã a alegria. Salmo 30, versículo de número 6. Então, você pode no final do dia estar reclamando, porque alguma coisa saiu do seu controle. Quem sabe um pecado, quem sabe alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas eu quero te dizer o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e você renasce. E ao renascer, você renasce para a vida. Você vai crescendo como uma aurora, que de manhã nasce aquele sol pequenininho, e de repente ele vai crescendo, né? E nós que estamos aqui em Niterói, né? Nós que estamos aqui em Tribobó, que é uma área bem arborizada, né? O frio aqui é intenso. E o frio vai se esvaecendo, o frio vai indo, e nós vamos acordando. Eu me lembro que nessa madrugada eu tive uma noite muito difícil. Eu acordei algumas vezes e o meu pensamento teimou em pensar, mas eu não consegui, porque eu demoro para recobrar as coisas, né? Então eu tentando pensar, falei, não, mas eu preciso dormir, eu virava para lá, virava para cá, e daqui a pouco eu dormi. E daqui a pouco eu despertei. Quando eu despertei, eu falei, Senhor, hoje, opa, os olhos abriram, respirei o ar, louvado seja o nome do Senhor, que o meu fôlego de vida já está aqui. Então, a vida do justo é como o romper da aurora, vai crescendo mais e mais, até se tornar dia perfeito. Louvado seja em nome do Senhor. Mesmo no Antigo Testamento, Deus já comunicava a sua graça e demonstrava ao homem que a luta interior travada pela mente entre o que é certo e o que é errado, entre fazer o que é certo e o atrativo pelo que é errado, já existe desde o Éden. Lá no Éden, Deus diz para Adão assim, olha, não coma daquela árvore ali, e Adão simplesmente começa aquela luta interna com ele. De certo, Adão já se sentiu também motivado em comer aquela fruta, e acabou falando para sua mulher, e a sua mulher também se sentiu motivada a comer aquela fruta e fazer aquilo que era errado. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Olha, todo pecado tem consequência, toda transgressão tem consequência, seja tarde, o momento que for. Se ela não tiver consequência aqui na terra, você um dia vai se encontrar com Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, lá na minha casa existia, quando eu morava com minha madrinha, existia lá uma tomada que era desencapada, e eu ainda na fralda, eu me lembro disso, aquilo ficou marcado na minha alma. Eu me lembro que eu sentava do lado daquilo, eu olhava, de repente eu ia lá, botava a mão e tomava um choque forte.
E eu chorava, daqui a alguns minutos eu ia lá de novo e, pum, botava a mão ali. Prazer pela transgressão, mas eu recebia ali a minha paga na hora, né, em forma de choque, né? Então eu transgredia aquilo ali, a minha mãe constantemente falando, meu filho, não faz isso, não pode botar a mão aí, não pode botar a mão aí. Eu ia lá, botava a mão naquele bendita daquela tomada e tomava um choque. Que isso? Porque isso está no caráter humano. Quem não tem filho em casa que diz bem assim, meu filho não faz isso assim, 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 o que é que ele faz? Daqui a pouco ele vai lá e ó, né? Já está... Não pode botar a mão nisso aqui não, ele vai lá e é aquilo que atrai ele, né? Você falou que não podia, se você não falasse que não podia, talvez ele passasse batido, ele nem veria, nem chamaria atenção, mas quando você diz assim, meu filho, não bota a mão ali, não faça isso, olha, isso é um atrativo. Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer que a lei, quando ela se torna clara, ela transcende na mente humana, né, o que não pode. Porque se não houvesse lei, não existiria pecado. Porque ninguém saberia que pecou. Mas como há lei, há pecado. Paulo fala sobre isso. Eu creio que essa mensagem de Paulo ela poderia ser usada como tese de psicologia cristã. Nos dias de hoje, tranquilamente, seria defendida numa faculdade, tranquilamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Paulo fala para o homem do seu tempo. E nós estamos aqui ouvindo a mensagem que Paulo está trazendo, como se fosse hoje, porque a nossa alma se sente companheira nesse momento. Olha, muito embora o texto possa ser complexo, se anotar um conhecimento prévio do texto, verá que o apóstolo está usando a lei mosaica, cedida no Sinai, como referência numa comparação com a vida em Cristo. Apóstolo Paulo está usando a lei, se você for, os textos eles são muito ricos de referência. Eu comecei a partir do versículo de número 15, mas o apóstolo Paulo no texto, no capítulo 7, ele vai falando sobre isso perfeitamente, ele vai fazendo essa mudança, né? Essa transformação durante o texto, né? De trazer essa mensagem que fala sobre a lei, que foi cedida no Sinai, né? Em contrapartida com a vida em Cristo. É muito interessante porque Paulo está falando para judeus, mas essa mensagem ela poderia ser pregada em todas as épocas, em todos os momentos, porque se não é a lei mosaica, é alguma lei pela qual você já vivia. Eu, antes de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, jamais eu queria ser cristão, eu não queria. Eu tinha minhas formas de viver, eu queria fazer as coisas erradas mesmo, eu achava que aquilo era bom, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, achava isso normal, xingava palavrão babeça, né? Nada contra quem xinga palavrão não, tá? Nada contra quem xinga palavrão, porque o Cristo que me transformou pode transformar a sua vida também, amém? Eu creio nisso, porque a nossa vida é feita de transformação de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Na verdade, ao usar o texto em primeira pessoa, Paulo é facilmente identificado como um cristão que vive em parte do tempo ou do mundo no pecado. O apóstolo fala a verdade abominável a qualquer cristão convertido, que lê a palavra, que frequenta a escola dominical. Na verdade, seu pensamento é a antítese de tudo que se ensina na doutrina cristã. Porque ele é taxativo, ele está dizendo, ele não está falando que é meio termo.
ele está falando que de fato é. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso sim eu faço. Ele está sendo muito bem claro, eu sou pecador. Eu peco. A minha vida é envolta no pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu imagino você, meu irmão, minha irmã, que já está caminhando em Cristo, que tem todas essas referências, que às vezes, quando você lê esse texto, você até justifica algumas questões, algumas coisas que passam na sua vida, mas está certo, é isso. Porque a gente não tem como fugir dessa questão. A palavra de Deus diz que a graça de Deus foi dada para aqueles que não mereciam. Aliás, graça é favor imerecido. Mas vamos caminhando com o nobre apóstolo. Numa análise fria da condição humana, o Espírito mostra ao apóstolo sua verdadeira face. Algo que de alguma forma enxergamos, mas insistimos não ver. Tal verdade se aproxima de todos aqueles que vêm, que têm um encontro genuíno com o Senhor. O Espírito Santo nos mostra verdadeiramente quem somos. O Espírito nos mostra quem somos. O Espírito te mostra, meu irmão, minha irmã, quem você é. Eu li certa vez em algum lugar, alguém me ensinou de alguma forma, não me lembro quando, não sei em qual tempo, não sei em qual cidade, eu não sei em qual hora, que a Bíblia é um espelho, que quando nós abrimos, nós os vemos na Bíblia. E a Bíblia, ela aponta todos os erros, ela é um espelho perfeito, em que você pode olhar-se e falar, puxa vida, mas isso aqui, você vê todos os defeitos da sua face, como se fosse um zoom de 1000 graus. Então, quando nós nos deparamos com a rica verdade de Jesus, quando nos deparamos com o imenso amor de Cristo, todas as vezes que nós pecamos, a nossa alma se esmaece, o nosso coração se entristece, mas a luta da carne contra o Espírito é desigual, porque é 2 contra 1, é a alma e a carne contra o Espírito. Mas Jesus vai te dar vitória, meu irmão. Jesus vai te dar vitória, Jesus já nos deu vitória. Jesus já nos alcançou. Continuemos. A relação do Espírito mostra que Cristo é nosso suficiente Salvador, verdadeiro caminho. Ele nos mostra a saída. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você se conhece, você entra num labirinto, e parece que esse labirinto nunca vai ter fim. Parece que a sua alma vai continuar presa nesse labirinto. Meu Deus, mas que miserável homem que eu sou. A minha alma está muito doída. Eu entristeci o coração daquele que eu amo. Porque quem tem um coração verdadeiro, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, não esquece o amor do Senhor. E este amor transforma a sua alma. Este amor transforma o teu querer. Esse amor transforma a sua vida. E você que era triste se vê feliz, colega, saltitando, feliz da vida. Você que era triste, a sua vida era um sufoco só. E de repente você tem algum encontro com alguém que viveu há 2000 anos atrás e a sua vida é transformada. Algo lá dentro do seu coração foi transformado, Cristo transformou, Ele colocou dentro do seu coração o seu amor. E aí você passa a viver segundo essa fé, você passa a viver segundo este amor. Só que aí vem o pecado.
E aí você entristece-se. Aí você fica triste. Porque você entristeceu quem? Entristeceu aquele que você amava. Aquele que te ama. É como se fosse um esposo que trai a esposa que ama. Num ato de extremo erro, e depois se arrepende. Mas aí, quando se arrepende, já é tarde. Não tem mais a volta do amor. Mas a palavra de Deus diz que Cristo mantém uma porta aberta. E que você, mesmo que esteja no seu pecado, Ele veio para te resgatar. O amor dele não é como um amor passageiro. O amor dele não é como o amor de pai e de mãe. O amor dele não é como o amor de marido e esposa. O amor dele é fiel. O amor dele é aquele que transforma a sua vida e vai continuar te transformando. Sabe por quê? Porque ele sabe quem você é. Ele sabe que a sua vida será transformada. Certa vez, um pastor amigo meu disse assim: Martins, você vem caminhando por uma rua e de repente numa encruzilhada você encontra Satanás. A encruzilhada ao qual ele se referia é o meu pecado, é a minha falha. E aí quando você chega naquela encruzilhada, exatamente você encontra Satanás ali. E ele vai te tentar com aquilo que te tenta, com aquilo que é o seu defeito, com aquilo que é a sua luta. Só você e Deus sabe. E aí você, quando vê Satanás, você estremecido foge. Sabe o que é que vai acontecer, Martins? Ele vai virar as costas, vai para a próxima esquina, vai te esperar lá. Mas sabe o que é que acontece quando você faz o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele não tem mais por onde te atacar. Ele nunca mais vai aparecer numa encruzilhada para te tentar nesse mesmo pecado. Porque você venceu segundo a vontade de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Porque Ele é tremendo. Só Ele pode fazer isso. Só o amor perfeito pode fazer isso pela minha vida e pela sua vida. Nos tirar desse labirinto que se transforma a nossa vida. Porque é triste você trair alguém que você ama. E aí, o homem carnal nunca deixará sua condição de pecador, mas foi para este que Cristo, a essência do puro amor, se entregou na cruz. Só uma intimidade grande pode nos colocar no verdadeiro foco, que é seguir e confiar em Cristo. Quando você confia em Jesus, a sua vida é transformada. Você começa a transformar vidas e começa a colher a bênção e a graça de Deus, porque a graça, ela é superabundante. Recalcada, transformada, recalcada, sacudida, recalcada e transbordante. Eu me lembro que alguém me disse certa vez que é como um pipoqueiro, né? Pipoqueiro pega lá a pipoca, coloca dentro do saco, o que ele faz? Balança o saco, enche mais, balança mais um pouco, bota mais um pouquinho, aí ele vem com aquela colherzinha dele, e ó, faz o recalque ali e vem, ó, transborda. Esse é o amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é o que Deus tem para transformar as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo com a acusação do inimigo. Jesus está te transformando nessa noite. Jesus está transformando o seu querer. Jesus está transformando a sua vida. Jesus está transformando a sua história. Ele está te trazendo para uma nova dimensão. E eu creio, no nome de Jesus, que através dessa mensagem, que foi dita por um homem de Deus há muitos e muitos anos atrás, e que ousou falar uma linguagem que ninguém falava, eu creio que
a vida desse homem que foi transformada 2000 anos atrás. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele buscou essa experiência, essa intimidade com Deus. Todos foram ungidos por Jesus, mas eu creio que a nível de intensidade, de conhecimento, o apóstolo Paulo se jogou aos pés do Senhor, porque ele se julgava indigno de estar naquela condição. Então Deus derramou e superabundou muito mais sobre a vida dele. E Deus vai fazer isso com a sua vida também, meu irmão. Deus vai fazer isso com a sua vida também. Deus vai fazer isso com a minha vida também, eu creio. Que a minha vida será transformada. E que há uma verdade espiritual muito maior do que essa realidade carnal que nós vemos. Do que esse fraco de pecado que teima em insistir em continuar na nossa vida. Mas eu creio que no momento certo eu serei liberto, como diz o cântico. No momento certo, na hora certa, Deus virá com a sua imensa misericórdia e me cobrirá com as suas asas e me livrará do laço da morte, desse pecado. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te peço, Senhor, que a minha vida seja transformada, que a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem seja transformada também, Senhor. Que o nosso querer seja transformado. Que, ó Deus, o teu amor, que excede a todo entendimento, ele possa vir, ó Deus, aos nossos corações e transformar o nosso querer e transformar a nossa vida de uma maneira tal, Senhor, que nós tenhamos novas atitudes, que nós tenhamos atitudes diferentes daquela que nós temos, que o nosso coração, Senhor, se abrande, que o nosso coração, Senhor, seja aberto para a nova perspectiva no Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu quero orar também pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu desejo que nesse momento você faça uma oração junto comigo. Só repita aquilo que eu vou dizer e creia. Frequente uma igreja, seja perto de você. Hoje as igrejas estão fazendo muitas lives, nós estamos alcançando muitas vidas aqui, além do nosso distrito aqui, além da nossa área aqui, né? Mas você tem, com certeza, se você não morar perto de nós aqui, se você não puder vir à nossa igreja, procure uma igreja perto da sua casa. Procure um pastor perto da sua casa, converse com ele, confesse os seus pecados. Mas você já vai estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque nós vamos fazer uma oração agora e você vai ser liberto. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor, a minha vida está envolta em pecado, mas através dessa pregação dessa noite, eu quero render ao Teu Espírito. E quero dizer, Senhor, eu rejeito todo o meu pecado. Eu rejeito toda a minha vida pregressa que não foi de acordo com a Tua vontade. E quero entrar na vereda dos justos, Pai, cujo romper da aurora vai crescendo mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu sei que ainda sou novo, ainda sou nova, mas eu creio no poder regenerador do Teu Espírito. E louvo o Teu nome por ter me aceito como filho, como filha, em nome de Jesus.